Quero iniciar essa tarde cumprimentando a nossa presidenta Dilma por ter sancionado o novo Código Florestal, mesmo com vetos, com uma nova medida provisória, mas hoje nós temos um Código Florestal votado pelo Congresso Nacional, debatido na Câmara dos Deputados, debatido aqui no Senado Federal e sancionado pela nossa presidenta Dilma. As mudanças houveram aqui no Senado, voltou para a Câmara, houve também mudanças na Câmara dos Deputados e também houve vetos através da presidenta Dilma. Vetos que são todos pertinentes. Todas as modificações que houveram, tanto aqui no Senado Federal, como também na Câmara dos Deputados, e o veto feito pela presidenta está dentro da Constituição, dentro do sistema nosso, da democracia brasileira. A medida provisória 571 de 2012, publicada na edição dessa segunda-feira do Diário Oficial da União, juntamente com o texto do novo Código Florestal, sancionado com vetos pela presidenta Dilma, introduz mais de 30 mudanças ao texto aprovado pelo Congresso Nacional. A nossa presidenta sancionou o texto do novo Código com 12 vetos e editou a MP para suprir lacunas deixadas pelos vetos, o que resultou em 32 mudanças. Dessas mudanças, 14 recuperam o texto do Senado, 5 são dispositivos sobre novos e 13 são ajustes de conteúdo. É evidente, senhor presidente, que os ajustes feitos pela presidenta não vão agradar a todos os setores, nem mesmo todos os parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, que durante tanto tempo debateram o assunto com a sociedade. Convivemos com essa dificuldade de construir consenso sobre um tema tão amplo e complexo aqui no Senado, onde, depois de muito diálogo, conseguimos quebrar o cabo de força entre ambientalistas e produtores rurais e elaborar um texto equilibrado que fosse bom para o Brasil e bom para todos os brasileiros. O mais importante é que, ao sancionar o texto aprovado pelo Congresso, a presidenta respeita a decisão democrática tomada pelos representantes do povo brasileiro e abre a possibilidade de levarmos segurança jurídica para o campo. Temos ainda mais uma etapa pela frente, agora com a apreciação da medida provisória pelo Congresso Nacional. Mas creio que saberemos novamente construir um entendimento que seja bom para todo o país, para o meio ambiente e para a produção agropecuária brasileira. Senhor presidente, nessa sexta-feira, enquanto a presidenta Dilma e os ministros da Agricultura, Mendes Ribeiro, do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, da AGU, Luiz Inácio Luceno Adams, e a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, faziam o anúncio da sanção do Código Florestal e da nova medida provisória, aqui em Brasília, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal realizava seu ciclo de debates e palestras em Ji-Paraná, na região central de Rondônia, dentro do pavilhão da primeira Feira de Tecnologias e Oportunidades de Negócio, a primeira Rondônia Rural Show. Os ministros Pepe Vargas e Mendes Ribeiro tinham programado participar de nossa feira, mas, em virtude da convocação para o anúncio e sanção ao Código Florestal, juntamente com a presidenta Dilma, enviaram seus representantes, que tiveram uma participação importante na abertura da feira, o dia 24, como também em nosso seminário da Comissão de Agricultura, na sexta-feira. Agradecemos o apoio desses dois ministérios e também ao Ministério da Pesca, enfim, ao Governo Federal de um modo geral, que está firmando uma grande parceria com o Estado de Rondônia para o desenvolvimento da nossa agricultura. Participaram do evento os representantes dos ministros Mendes Ribeiro e Pepe Vargas, respectivamente, Dr. Francisco Jardim e Dr. Laudemir Müller, que muito bem representaram os ambos ministros e os ambos ministérios. Um exemplo disso foram os convênios firmados com o Banco do Brasil
para a recuperação das áreas degradadas e a integração da lavoura, pecuária e floresta. Anúncio este feito pelo vice-presidente nacional do Banco do Brasil, senador Osmar Dias, bem como os convênios com o Banco da Amazônia, além dos programas de assistência técnica e transferência de tecnologia para a agricultura familiar. A Rondônia Rural Show, onde o show foram os negócios e as tecnologias apresentadas aos produtores rurais, superou todas as expectativas. E a previsão de fechamento de 100 milhões de reais em negócios foi superada já no primeiro dia da feira, quando foram fechados negócios na ordem de 115 milhões de reais. E até o domingo, o encerramento da feira, quando nem todos os contratos tinham sido contabilizados, a feira já tinha fechado cerca de 200 milhões de reais em negócios diretamente com os agricultores, principalmente da agricultura familiar do nosso estado de Rondônia. Implementos agrícolas, tratores, enfim, tudo aquilo que é necessário para melhorar a produtividade da nossa agricultura de Rondônia. Nessa feira não existiam barracas com vendas de bebidas alcoólicas, nem tampouco shows com cantores. A estrela da Rondônia Rural Show foi o agronegócio. E o crédito e as novas tecnologias para a agricultura familiar e o crédito facilitado para todos. A feira ofereceu mais de 2.000 itens para serem negociados, os mais variados, para melhorar as condições de trabalho no campo e aumentar a produtividade. Só a Emater levou para a feira projetos de pequenos produtores que juntos somavam cerca de 95 milhões de reais. Um dos destaques da feira foi o Fundo do Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Estado de Rondônia, por meio do qual o governo subsidia os juros das operações bancárias nas transações até 50 mil reais a juros zero. Rondônia e Bahia são os únicos estados brasileiros que oferecem esse tipo de benefício aos pequenos agricultores. Durante a feira, mais de 10 mil financiamentos de valores pequenos, na faixa de R$ 2.000 a R$ 2.500 foram fechados. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar o governador Confúcio Moura, pois ele cria uma política pública com relação à agricultura do estado de Rondônia. O interesse em desenvolver, em apoiar a agricultura familiar, através de um alinhamento que eu chamo de uma composição entre o governo federal, através dos ministros da Agricultura, ministros do Desenvolvimento Agrário, ministro da Pesca, com o governo do estado de Rondônia, através da Secretaria da Agricultura, liderada pelo nosso ex-deputado Anselmo de Jesus, aonde criam uma parceria com o governo federal e o governo estadual, e um acordo muito forte, uma ação muito forte entre a presidenta Dilma e o governador Confúcio Moura, aonde o beneficiado é o povo de Rondônia, é o pequeno agricultor, é a agricultura familiar, que é a base da economia do nosso estado de Rondônia. Portanto, aqui quero mais uma vez cumprimentar o governador Confúcio Moura, cumprimentar o secretário Anselmo de Jesus, o Leonel, que faz parte da equipe da Secretaria de Estado, o nosso colega Carlos Lira, que hoje é presidente da Expogi Paraná, o Vidal, que é presidente do FEFA, todos envolvidos nessa feira, onde traz muitos benefícios para a nossa agricultura. E a preocupação nossa não é com os negócios fechados com relação à indústria. É evidente que negócios esses movimentam a indústria brasileira, criam empregos no sul do país, mas levam tecnologia ao campo. Há muito tempo, nós, aqui mesmo nessa tribuna, cobrávamos assistência técnica para o nosso agricultor, crédito fácil para o agricultor. Vamos levar tecnologia ao campo. Essa cobrança foi feita por nós durante muitos meses do ano passado e principalmente nos amplos debates que fizemos à frente da Comissão da Agricultura, juntamente com os demais senadores que integram essa comissão tão importante no Senado Federal. Cobrávamos sempre uma ação efetiva do governo do Estado, uma ação efetiva do governo federal, para que o agricultor pudesse ter acesso à tecnologia, tivesse acesso a juros baratos, a crédito fácil. E hoje nós temos no estado de Rondônia
um programa com juros zero para o agricultor familiar, com 3 anos de carência e mais 7 anos para pagar. Ou seja, é uma oportunidade grande para que o nosso agricultor possa melhorar ainda mais a economia do Estado de Rondônia. Nós entendemos que esse momento é um divisor de águas na história da agricultura de Rondônia. Não em função da feira que aconteceu no final de semana em Ji-Paraná, mas em função do momento político que vivemos. Esse alinhamento, essa política pública alinhada entre o governo do Estado, o governo federal e as prefeituras também, sempre apoiado pelos deputados estaduais do Estado, sempre com o nosso apoio aqui no Senado, dos demais senadores também e também da bancada federal. Esperamos que daqui para frente os nossos agricultores possam ser tratados como foram tratados agora nesse final de semana, com muito respeito, com muito carinho, pelos bancos, pelos empresários, vendedores de tecnologia, vendedores de implementos agrícolas, tratores. Essa é a função. A partir daí, eu não tenho dúvida que Rondônia será um outro estado e a nossa economia será fortalecida cada vez mais por termos conseguido levar essa tecnologia ao campo. Nós estamos vendo a necessidade de produzirmos cada vez mais alimentos, não só para o nosso país, mas alimentos para todo mundo. Essa é a função do nosso país, essa é a função do nosso estado de Rondônia. Nós queremos fazer com que Rondônia seja um estado produtivo, assim como é o estado do Paraná, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, o estado de São Paulo. Rondônia é um estado jovem, está começando ainda, iniciou agora, teve a sua primeira feira tecnológica, aonde possibilitou a presença de várias empresas brasileiras levando essa tecnologia aos nossos agricultores. Em nosso seminário da Comissão de Agricultura, senhor presidente Paulo Paim, todos os debatedores destacaram a necessidade de ampliação do acesso às novas tecnologias para o pequeno agricultor familiar, por meio de assistência técnica, crédito, com apoio e investimentos do governo federal. O vice-presidente do Banco do Brasil, ex-senador Osmar Dias, que trabalhou por 16 anos aqui nessa casa, sempre esteve defendendo o agricultor brasileiro, esteve presente também na nossa audiência e anunciou a abertura de crédito para a revitalização de áreas degradadas de pastagens, café e cacau, dentro do programa da agricultura de baixo carbono, que prevê a integração das lavouras com pecuária e a floresta. Os pequenos agricultores do segmento familiar poderão captar até R$130 mil e os médios e grandes agricultores até R$1 milhão. O financiamento poderá ser pago em um prazo de até 12 anos, com uma carência de até 3 anos para o início do pagamento. Esta linha de crédito estava aberta apenas para a recomposição florestal e agora será estendida para a recuperação das lavouras e das pastagens. O vice-presidente do Banco do Brasil anunciou também a abertura do seguro para a safra do café, que estará disponível a partir do dia 1º de julho. Com isso, o agricultor poderá fazer o seguro de até 80% da sua produção estimada para o ano e não ficará no prejuízo em caso de seca ou excesso de chuvas ou outras perdas que não estão previstas. Portanto, eu quero também cumprimentar a Embrapa, a Emater e a CEPLAC, que estiveram presentes em todo esse projeto, em todo esse processo. Estiveram presentes e estarão presentes cada vez mais, com uma importância cada vez maior, porque não adianta nós levarmos tecnologia ao campo, não adianta nós darmos crédito aos nossos agricultores. Nós precisamos que, juntamente com isso, o agricultor tenha assistência técnica, e é através da Emater, é através da Embrapa, é através da CEPLAC que nós vamos conseguir isso. Quando todas essas forças se unem, se juntam e trabalham concatenados, não há dúvida do futuro da agricultura, não há dúvida do futuro do desenvolvimento do nosso estado de Rondônia. Portanto, senhor Paim, nosso presidente, nós temos certeza que Rondônia
a partir desse ato político, desse momento político que vivemos, nós teremos uma Rondônia pujante, uma Rondônia contribuindo cada vez mais com o nosso país e com o mundo na produção de alimentos. Eram essas as minhas colocações.